Fala aí, já saiu a lista com os 22 poderes vampíricos da Season 2, mas é muito poder, gente, é muito. E eu sei que vocês querem saber quais que são os mais foda, os mais OP, aqueles que vão dominar geral, o metagame, o top 10. E eu vou mostrar aqui pra vocês o top 10 hoje. Quem quiser ver, mesmo assim, os 22, eu não vou gastar tempo olhando os 22, porque tem um monte de poder vampírico merdola pra caramba, que não vale muito a pena nem ser mencionado demais. Por exemplo, o poder vampírico que dá um bônus lá pra espinhos. Gente, beleza, você quer usar espinho, você usa. Eu acho a build mais sem graça do planeta. Você ter que ficar esperando pro bicho te bater é a coisa mais sem graça que existe dentro de Diablo. Tudo bem. Deve ter 1,1% da população de jogadores aí que gostam de jogar com essa build. Aí você vai ter que entrar lá e dar uma olhada né? Como que é esse poder vampírico. Eu não vou nem dar atenção pra esse. Eu vou focar aqui nos 10 melhores. Mas quem quiser ver tudo completinho, tá aqui. Esse é o post oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo. E você consegue ver tudo que eles falaram sobre a Season 2, né? Sobre a season dos vampiros, Season de sangue. E aqui, se você descer, tem uma lista com todos os poderes vampíricos. Então, ó, tem aqui tudo bem listadinho, beleza? Mas de tudo isso, eu gastei um tempo olhando, estudando e tal, e selecionei os 10 mais foda, os 10 mais OP que vão dominar tudo. E no final, eu também vou compartilhar qual que é a build que eu tô planejando montar, qual que é o personagem que eu tô planejando fazer pra Season 2 e vamos teorizar um pouquinho. Fechou? Fica aí. Mas começando pelo início, vamos alinhar a informação geral. Rapidamente, vamos repassar aqui sobre como que vai funcionar esse negócio de poder vampírico. Você vai fazer as missões, né? As missões que vão liberar, as quests da Ares, né? Que a Ares vai liberar. A Ares é a nova NPC que vai aparecer pra gente e que vai contar toda essa história. Então a gente vai fazer essas missões. Durante essas missões, a gente já vai liberar alguns poderes vampíricos. E adicionalmente, também vão existir alguns eventos públicos, né? E esses eventos públicos também, fazendo esses eventos públicos específicos dos vampiros, que vão ser parecidos com a Helltide, mas vão ser eventos de vampiro. Você fazendo esses eventos, você também consegue liberar mais alguns poderes vampíricos. Então tem algumas maneiras de você ir liberando esses poderes vampíricos e vai funcionar mais ou menos como funcionam os glifos lá do Paragon, que você vai liberando, né? Você vai achando esses glifos e aí depois que você libera, você consegue usar. Aqui vai ser meio parecido. Então você vai fazendo as atividades diferentes, você vai liberando esses poderes vampíricos, eles vão ficar lá disponíveis para você usar depois. E assim como os glifos, você tem um monte de glifos, você não pode usar todos. Você pode usar, aqui no caso dos poderes vampíricos, 5. Então, no máximo 5. Desses 5, se você olhar todos os poderes vampíricos, cada um deles tem um custo de ativação diferente, que passa por esses 3 itens aqui. Esses 3 itens têm alguns poderes vampíricos que vão ter 6 pontos no total, tem alguns que vão ter 3, tem alguns que vão ter só 1. Então eles têm custos de ativação diferente. Então, no máximo aqui seria, se você usasse 6 poderes vampíricos, 5 poderes vampíricos com custo total de 6 cada um, eu precisaria de um total de 30 pontos, o que não é possível. Por quê? Porque eles já também comentaram que esses itens eles vão estar nas suas armaduras. E você tem 5 peças de armaduras e cada peça de armadura pode ter no máximo 5 desses pactos. Ou seja, você vai ter um total disponível de 25 pontos, correto? Tendo 25 pontos, então você não consegue chegar nos 30 para usar 6 poderes vampíricos com 6 pactos cada um. Não seria possível. Mas a gente também vai ver que não vai precisar de tudo isso. Além disso, vocês vão ver que não é sempre divididinho assim, 1 e 1, ou 2 e 2. Tem poder vampírico que precisa 6 desse, tem outro que precisa 3 desse, 2 desse. É separado. Então o que a gente vai precisar fazer é ter a quantidade certa de pactos dentro das nossas armaduras, tudo bem contadinho, para que esteja disponível esses pactos, para a gente pagar esse custo de pacto para ter os poderes vampíricos. E como que a gente faz isso? Muito simples.
você, em toda armadura que você dropar, ela vai ter base já a alguns pactos. Se esses pactos que estão na sua armadura não são suficientes, não estão certinhos para o que você precisa, eles mostraram que vai ter essa opção de você, primeiro, limpar todos os pactos de uma armadura, né, com essas poções desse tipo aqui, e você vai poder colocar pactos específicos que você quiser. Então, não é tão preocupante assim, deve ser muito fácil. E eles também citaram que tanto os pactos quanto esses ácidos aqui para limpeza, né, dos pactos, você vai encontrar fazendo esses eventos públicos dos vampiros lá. Adicionalmente, eles também mostraram essa tela durante a live que mostra que você tem um pacto, então você tem como adicionar um pacto para cada um, o que é bem, né, óbvio. E o que é interessante é que além do ácido que limpa tudo, você também vai ter o ácido que limpa um pacto específico. Então, se você tá com um excesso de algum e você precisa substituir só um, mas você não precisa trocar o pacto todo da sua armadura, só um específico, você consegue fazer a limpeza de um item específico e adicionar um item específico também. Então parece que a gente vai ter, como um sistema de crafting, a gente vai ter bastante flexibilidade para montar esses pactos. Então acho que isso não vai ser um fator tão limitante, mas é uma mecânica que a gente vai precisar se preocupar na hora de montar os nossos poderes vampíricos. Beleza? Entendido aqui, acho que assim, essa é a base do que é o entendimento dessa mecânica de poder vampírico. Correto? Agora vamos aos poderes vampíricos. Acho que para começar tem que começar falando da maldição vampírica, porque tem várias habilidades aí, vários poderes vampíricos que falam, que citam o que a maldição vampírica. Então acho que a gente tem que pelo menos, né, explicar o que é. E aqui no blog post eles explicam, eles falam que toda vez que você mata um inimigo afetado pela sua maldição vampírica e aí você causa a maldição vampírica usando esses poderes vampíricos, você armazena a alma desse bicho. E aí, toda vez que você lançar uma habilidade que seja defensiva, macabra ou de agilidade, essas almas vão ser liberadas para atacar os inimigos próximos. E você pode armazenar até 8 almas. Então, e por que isso é interessante? Vou mostrar para vocês, quem viu a live vai entender. Nesse pedaço da live aqui, eles mostraram então, e vocês estão vendo aí, ó, tá vendo essas almas sendo liberadas e matando todo mundo? Essa é a maldição vampírica. Aqui de novo, ó, ele soltou uma habilidade defensiva, que no caso foi o Nova, e soltou todas as almas de uma vez. E as almas, vocês viram, mataram todo mundo. Vamos ver de novo. Olha aí, as almas destruindo geral. Então, isso é uma coisa que a gente tá olhando, tá todo mundo teorizando, a gente não sabe se isso vai escalar bem, mas vocês já estão entendendo o que é, né? Esse é a maldição vampírica. É na hora que sai essa alminha aqui. Então, vindo aqui para os 10 que eu achei que são os mais fortes, os mais poderosos, são esses 10 aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou começar já falando exatamente de um que ele bufa essa questão das almas amaldiçoadas. E aí fica essa dúvida. Vamos deixar esse daqui como uma dúvida, né? Porque se não for exatamente como eu estou imaginando, a gente elimina e fica 9. Mas assim, o que diz esse poder aqui? Ele custa 6 de divindade. Você viu como eu falei que não são todos o mesmo custo. Esse aqui não é 2, 2 e 2. Ele é 6 de um pacto específico. E ele vai te dar um golpe de sorte de até 44% de chance de aplicar essa maldição vampírica. E aí, toda vez que você mata um inimigo com maldição vampírica, você consome a alma dele. E você pode acumular até 8 almas. E aqui o que ele tá falando também é que, além disso, os inimigos com a maldição vampírica, eles têm 15% de chance de espalhar essa maldição para os inimigos ao redor. E, aqui que é a parte interessante, essas almas vão causar 200% a mais de dano. Então, toda vez que você soltar, por exemplo, se você é um mago, você soltar uma Frost Nova, que é uma habilidade defensiva, essa Frost Nova vai liberar essas 8 almas que vão perseguir os inimigos que estão de frente, e vão bater nesses inimigos. Então, qual que é a dúvida da galera na internet? Qual que é a discussão? Se essas almas, se o dano dessas almas vai escalar junto com o seu dano também. Porque se não escalar legal, isso pode ser um poder vampírico interessante pro leveling, para você upar do 1 até o 50, ou do 1 até o 75 talvez.
mas se não escalar bem, depois do 75 lá no endgame, se não escalar bem, isso não vai mais, né, causar muito dano e, por consequência, não vai valer mais a pena usar. Mas, se essas almas, esse dano dessas almas escalarem junto com o seu dano também, isso pode ser uma fonte de dano adicional muito interessante. Como a gente vê no vídeo, né, e aí tudo especulação a partir do que a gente vê no vídeo que a própria Blizzard passou, parece, né, no vídeo as almas explodem, todo mundo que tá na frente. Então, se realmente tiver esse nível de poder, esse aqui tem chance de ser um poder, assim, vampírico que todo mundo queira usar. Então, tá aí no topo da lista. Mas fica essa dúvida. O segundo aqui, esse aqui que eu achei bem interessante, ele te dá 16% de dano aumentado contra inimigos vulneráveis. Te dá um buff de dano e vulnerável aí. E essa parte é muito interessante, inimigos ficam vulneráveis enquanto afetados por uma maldição vampírica dos seus outros poderes vampíricos. Tem muitas classes que têm dificuldade de causar o dano vulnerável, que dependem de algum glifo lá do Paragon, ou que dependem de uma habilidade específica. Então você vê, por exemplo, o mago de fogo, que às vezes é obrigado a usar uma Frost Nova, que não tem nenhuma, né, correlação com uma build de fogo, mas tem que usar a build de Frost Nova por conta do dano vulnerável. Então, aqui fica um jeito diferente de você aplicar vulnerabilidade nos inimigos. E aqui também fica uma dúvida. Porque na live agora do dia 10, eles vão mostrar quais são as modificações que eles vão fazer nos multiplicadores de dano, incluindo danos críticos e dano vulnerável. Então, dependendo do que eles fizerem com o dano vulnerável, se não for mais tão necessário ter dano vulnerável em todas as builds como é hoje, talvez isso aqui caia por terra também. Então vai ficar essa segunda dúvida. Mas, se o dano vulnerável ainda for importante para as builds, esse poder vampírico vai ajudar bastante, porque ele traz uma maneira nova de você aplicar dano vulnerável, além de buffar um pouquinho o dano do dano vulnerável. Então parece ser um poder vampírico bem interessante. Um outro aqui, esse aqui eu achei bem legal e eu vou usar na minha build que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Atingir um inimigo com uma habilidade básica concede você 4% de velocidade de ataque por 10 segundos, acumulando até 5 vezes. Ou seja, você consegue chegar a um máximo de 20% de velocidade de ataque. Um bônus bem interessante e que dura razoavelmente bastante, por 10 segundos. Então, o que significa que é muito fácil você manter. Você sair de um pack para o outro, você consegue em 10 segundos sair de um pack para o outro e continuar mantendo infinitamente esse bônus de 20% de velocidade de ataque. E quando você chega ao máximo de acúmulo, que é os 20% que eu disse, você entra nesse estado de raiva vampírica, e eu espero que tenha um efeito visual para isso também, que deve ser bem da hora. E você ganha também um adicional de 160% de dano de habilidade básica. E se isso for um multiplicador isolado, o aumento de dano é absurdo de grande. Mais 15% de velocidade de movimento pelos mesmos 10 segundos, o que, novamente, ajuda muito, né? Você tem uma velocidade de movimento aumentada, te ajuda muito a sair de um pack para o outro nesses 10 segundos e continuar mantendo infinitamente esse bônus de velocidade de ataque e bônus de habilidade básica. Que build, por exemplo, pode usar isso? Mago de Arclash, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês no final aqui desse vídeo. Tô com muito interesse nisso, isso pode trazer builds aí de habilidades básicas, né, que hoje não estão, né, tendo muita atenção da galera. Isso pode trazer um pouquinho essas builds para o meta. Achei muito interessante e isso vai trazer mais diversidade de builds, com certeza. O pessoal tá falando da build de frenesi de Bárbaro, tem builds de habilidade básica aí para tudo quanto é lado. Então acho que isso vai ajudar. Outra aqui, essas próximas duas para ajudar na resistência, que a gente sabe que é complicado às vezes. Essa daqui, você recebe 1% de redução de dano para cada 2% de vida faltante. Muito interessante. Se você chegar com a vida a 50%, então você tem 25% de redução de dano. Então, isso aqui é muito bom. 25% de redução de dano é muito bom. Isso aqui é bem roubado. Isso aqui é muito interessante. Se você tem uma build que te dá muita defesa, muita barreira, a sua vida não cai muito, talvez não seja tão interessante. Mas tem outras builds, outras classes que a vida tá sempre descendo, isso aqui ajuda demais. Então você pega, por exemplo,
o bárbaro, você pega o renegado, você pega aí o druida, que são classes que fazem builds melee, né? Builds de golpe próximo, e que você tá sempre vendo sua vida baixar e subir, baixar e subir. Então, isso aqui vai ajudar bastante, porque toda vez que você chegar perto de morrer, a sua redução de dano aumenta cada vez mais. Então, tem até aquela build do druida, que você tá sempre lá nos 30% de vida para aproveitar, né, de reduções de dano adicionais. Isso aqui vai ser um bônus muito forte para essa build. E esse aqui vai ajudar você a ter o regen da sua vida, né? Lançar habilidades cura 3% da sua vida. E esse bônus dobra quando você estiver abaixo de 50. Então isso vai fazer, vai ajudar você a estar sempre voltando a sua vida ali. Então, muito bom, principalmente para essas classes aí que eu tô falando de golpe próximo, né? De classes melee, que estão ali na porrada ali, cara a cara. Essas classes vão ser muito beneficiadas por esses dois poderes, né? E continuando aqui, então, para os próximos 5, essa aqui eu achei bem interessante também. É um outro golpe de sorte, te dá até 20% de chance de aumentar a sua velocidade de ataque de novo aqui, em 40% da sua velocidade de movimento por 6 segundos. Então, você tem bastante velocidade de movimento, ele transforma essa sua velocidade de movimento em velocidade de ataque. E é um golpe de sorte de até 20%, mas se você tá com uma build que bate muito rápido, né? Pensando, por exemplo, numa build aí de ataque básico que bate muito rápido, você tá sempre ganhando isso daí. Se você tem muita velocidade de movimento, novamente te ajuda a encurtar esse espaço entre um pack e outro, e você consegue ir mantendo essa velocidade de ataques toda hora. E lembrando que você pode ter até 100% de velocidade de movimento, né, no máximo, então você conseguiria ter até um máximo de 40% de bônus de velocidade de ataque, o que é muito bom. Mesmo que você tenha só 25% de chance de adicional de velocidade de movimento, que é, por exemplo, tendo 25 na bota e 25 no amuleto, isso já te dá, né, 20%, 40% desse valor seria 25%, né? 20% quer dizer, de velocidade de ataque, o que já é muito bom. Então, gostei bastante, achei bem interessante esse. Outro aqui, que eu acho que vai ser assim mais exclusivo para builds muito específicas aí de conjurações e de mascotes, né? Pega o Necro, por exemplo. O Necro vai ser muito beneficiado com esse poder aqui, ó. Os ataques de suas conjurações, mascotes, lacaios, familiares morcegos causam 52% a mais de dano a inimigos sob controle de grupo. Então você pega um Necro com uma build aí de bichinho e você tá conseguindo causar controle de grupo também, então você tem 50%, 52% a mais de dano, isso é muito bom. Então, se a build lá de bichinho do Necro tava próximo de virar, de conseguir, né, ser competitiva, talvez esse poder aqui seja o que faltava para deixar aquela build no metagame, deixar a build mais competitiva. Então, muito interessante. E tem um ponto a mais aqui, que é um golpe de sorte, que os seus bichinhos vão ter 30% de chance de causar maldição vampírica. Então, há mais um jeito aí de causar maldição vampírica. Muito interessante. Para mago também, não esquecendo de mago, o mago tem uma build de conjuração, build de Hidra, usa todas as conjurações, mas Hidra né, o brilhinho dos olhos do mago. E essa build poderia ser facilmente muito beneficiada por isso também. 52% a mais de dano nas hidras e todas as suas outras conjurações. Pode ser. Já tinha gente usando build de conjuração agora na season anterior, né? Tu chama de anterior, mas é a season atual, season 1. Já vi bastante gente usando build de conjuração e acho que isso pode fazer com que na season 2 a galera também continue usando. Mais um aqui, esse aqui é, é, é ok, assim. Eu vou usar, mas eu entendo que não é assim nada super foda, mas é bom. É bom, é ok. Você causa 24% a mais de dano a inimigos que estiverem atordoados, imobilizados, congelados ou atemorizados, né? Fear. E se eles também estiverem feridos e não forem elite, eles morrem instantaneamente. Então é basicamente 24% de bônus de dano. E aí é o ponto. Se for um multiplicador, e aí quando sair o jogo a gente vai ver se tá com um xizinho ou se tá com mais, pra saber se é uma adição ou se é uma multiplicação. Se for um multiplicador, isso daqui é muito bom, muito interessante. Se for uma adição, aí mais ou menos. E aí, obviamente que tem aqui
um macete que você tem que causar controle de grupo, e não é qualquer controle de grupo, são esses específicos, mas tem classes que causam isso com muita tranquilidade. Então você pega um rogue de congelamento, causa isso, uma sorceress, obviamente, causa qualquer um desses aqui, menos o Fear. Tem gente que eu já vi Bárbaro usando lá aquela facona, não concordo, mas já vi usando aquela facona do Butcher que causa Fear. Então você acaba conseguindo esse bônus de dano também. Então tem algumas maneiras. Acho que esse acaba sendo um poder vampírico que te dá um bônus adicional, é interessante. Esse aqui achei bem legal, o próximo. Para cada 5 habilidades básicas que você lançar, uma das suas recargas ativas é reduzida em 2 segundos. Então, isso aqui é muito interessante para builds de habilidade básica. Você tá vendo que tem pelo menos uns 3 poderes vampíricos diferentes aí que tem sinergia entre si, que estão todos citando a habilidade básica. Então, claramente eu tô vendo aqui uma tentativa da Blizzard de dar uma bufada nessas builds de habilidade básica. E vamos explorar isso, né? Já que eles estão jogando isso pra gente, vamos explorar. Então, isso pode ser muito interessante. Tem uma build que eu vou mostrar pra vocês agora na sequência que vai aproveitar exatamente disso daqui. E por último, mas não menos importante, quando você matar um inimigo, receba fortificação igual a 6% da sua vida básica. Com fortificação e mais da metade da sua vida máxima, você recebe, além disso, 8% de chance de acerto crítico. Para quem não sabe o que é fortificação, porque não joga com bárbaro ou druida, fortificação é o seguinte: toda vez que a sua vida, a fortificação você vai enchendo, ele junta como se fosse uma barreira. Não é exatamente uma barreira, mas ele mostra no seu globo de vida como se fosse uma barreira, né? Bem parecido com o esquema da barreira. E aí, quando a sua vida baixa para baixo do nível de fortificação que você tem, você recebe 10% de redução de dano, base. Só isso. Então, se você tiver 100% de fortificação, ou seja, se toda a sua vida, 100% da sua vida você tem de fortificação, desceu um ponto na vida, você já está recebendo 10% de redução de dano. É basicamente 10% de redução de dano na sua base ali, somando com todas as outras que você já tem, multiplicando com todas as outras que você já tem. Não é toda classe que tem acesso à fortificação, e é por isso que essa aqui é interessante. Isso daqui dá acesso a classes que não têm fortificação, que são as outras 3, a conseguirem usar a fortificação e ganharem esses 10% a mais de redução de dano também. E, além disso, para classes que já têm fortificação, você também vai conseguir abusar desses 8% de chance de acerto crítico. Então, acho que é um poder, assim, bem balanceadinho. É um poder baratinho, que você provavelmente vai poder usar logo de cara, desde o começo, né? Deve liberar bem rapidinho, né? Bem uma divindade e uma eternidade. E alguma coisa que te dá, assim, de cara, fortificação e um pouquinho de dano. Então, acerto crítico. Então, acho interessante. Obviamente que a gente também vai ter que esperar para ver qual que vai ser o retrabalho que eles vão fazer nos multiplicadores de dano, que vai sair agora na semana que vem, no dia 10. Mas para ver se eles não vão totalmente destruir o dano crítico, eu acredito que não. Mas, assim, se dano crítico ainda for algo muito importante, esse 8% de chance de acerto crítico acaba sendo algo também muito interessante. E a fortificação, né? Você. 10% de bloqueio de dano, gente. De redução de dano. Então, isso é multiplicado por todas as suas outras, acaba ajudando. Você junta isso, junta com o outro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí vai lá assistir o meu vídeo sobre como ficar imortal, que eu já fiz, e você vai entender que dá pra gente ficar parrudo, parrudo demais. E somando com essas coisas aqui, ajuda muito. Esse pra mim foram os 10 poderes vampíricos assim mais impactantes. Novamente, quem quiser ver todos os outros, tá aqui, tem vários outros bem merdola, tá? Vocês querem ver um exemplo de um bem merdolinha que eu achei? Olha aqui, ó, esse aqui eu achei bem merdola. Ó, seus ataques causam 80% da sua vida máxima como dano físico a inimigos próximos. Então, entendeu? No level baixo, talvez ajude um pouquinho, mas quem tá jogando lá no level alto, você tem. Eu tenho. Meu renegado tá level 97, tem 10 mil de vida. Eu vou causar 8 mil de dano num bicho. 8 mil de dano num bicho. No level que eu tô jogando, não é nada, gente. Então, se isso aqui não escala com o seu dano, escala só com a sua vida, é muito ruim. É um dano muito baixo, é pra você usar só. Então é por isso, assim, só pra dar um exemplo pra vocês, tem outros poderes vampíricos aqui que eu achei muito merdola. Olha dos espinhos aqui, ó.
muito merdola, não valeu a pena nem pra discutir. E aqueles que eu mostrei foram os 10 que eu achei os melhores. Perfeito? Os 10 que vão dominar. Escreve aí. Os 10 que vão dominar são aqueles 10 que eu mostrei. E agora deixa eu mostrar pra vocês então o que eu vou fazer de personagem pra essa próxima season. Pra próxima season, eu vou montar um mago, vou voltar pro meu maguinho e vou montar um mago de Arclash, que é basicamente essa build que vocês estão vendo aí, que é uma build focada em habilidade básica, de elétrica, uma build totalmente elétrica, que causa muito stun, que usa Frost Nova, e eu vou conseguir aproveitar pelo menos uns 3 ou 4 desses roubados aí que eu mostrei pra vocês. E assim, eu não joguei com essa build ainda, eu já joguei com build de fogo, já joguei com build de gelo, mas não joguei ainda com a build elétrica, então vai ser uma oportunidade de experimentar uma build diferenciada, uma build que eu ainda não explorei, usando também os poderes vampíricos que eu achei mais roubados aí dessa season, então uma oportunidade de aproveitar o que a season tem de melhor a oferecer e também juntando com algo que eu ainda não tenha feito, porque eu acho chato ficar repetindo, né? Tem amigo meu, eu respeito, mas tem amigo meu aí que toda season só faz bárbaro de WW, só quer ficar girando, né? Né? É com você que eu tô falando mesmo. Eu não consigo, eu ia ficar muito, pra mim eu ia enjoar rapidinho. Então eu tenho que ficar, se eu não mudar pelo menos o personagem, pelo menos a build tem que mudar. Então eu acho que pra mim encaixou bem. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer. Build de Arclash. E a ideia é aproveitar o quê? Aproveitar primeiro esses 4 aqui. Então vou usar aquele dos 24% a mais de dano inimigos que estiverem atordoados, mobilizados, congelados, papapá. Por quê? Porque eu congelo e essa build também consegue stunar. Vai stunar por causa desse ult aqui. O ult solta um monte de outras coisas e você consegue ir stunando os bichos também com as habilidades elétricas. Então, vou conseguir stunar os bichos, vou conseguir congelar os bichos e com isso eu vou aproveitar de 24% a mais. Outra coisa aqui, para cada 5 habilidades básicas, recarga reduzida. Então, você vai dar muito Arclash e cada vez que você der 5, reduz 2 segundos aqui. A ideia é reduzir ou Frost Nova, ou tudo isso aqui é recarga, ó. Frost Nova, o escudo de gelo também é recarga, que também é recarga. O ult é recarga, então tem muita recarga nessa build aqui. E isso aqui vai ajudar a reduzir a recarga de tudo isso. Outra coisa, aumento de velocidade de ataque. Como é uma build de habilidade básica que você tem que bater muito rápido, então tudo que eu tiver de aumento de velocidade de ataque é muito bom. Então eu vou colocar aumento de velocidade de ataque nos meus itens lendários, vou colocar nos poderes vampíricos, aonde der para colocar aumento de velocidade de ataque, você põe porque vai beneficiar essa build. E eu farei isso, exatamente isso. E esse aqui, mais um bônus de velocidade de ataque. Vou usar esse aqui também. Toda vez que, né, habilidade básica, 4%, acumula 5 até 20 e aumenta 160% de dano da habilidade básica. O Arclash vai ficar poderoso, vai ficar forte, parrudo. E vai ser uma build, vocês viram aí, uma build muito rápida, que usa teleporte, que se movimenta muito rápido, pula de um pack pro outro muito rápido. Então acho que vai ser uma build para limpar dungeon, vai ser muito bom. E vocês estão aí se perguntando, e o que eu vou usar no meu quinto slot? E eu tô na dúvida entre essas duas, e tudo vai depender então do que a gente entender sobre essas maldições vampíricas e do poder daquelas que eu mostrei pra vocês, das almas, né? Do dano daquelas almas batendo nos inimigos. Se aquilo vai escalar muito bem pro endgame também. Se escalar bem pro endgame, muito possível que eu utilize esse toque amaldiçoado para causar maldição vampírica, para ter aquelas almas e para dar mais por cento de dano naquelas almas. Se ficar meio meh, né? Lá no endgame, se não escalar tão bem, aí pode ser que eu use essa daqui, que vamos chamar aqui de menção honrosa, porque eu não citei lá no meu top 10, porque eu não achei tão bom assim, mas habilidades supremas, né, os ultimates, tem 20% de redução de recarga. Então aqui, o meu ultimate elétrico ele tem 70 segundos de redução de recarga, eu diminuiria 14 segundos só usando esse poder aqui, que é só um de divindade, é um bem baratinho. Ele não é tão poderoso porque ele dá um percentual a mais de dano só para efeitos de dano ao longo do tempo. Então, estamos falando aí de veneno, de queimadura, e essa build aqui não causa efeito ao longo do tempo. Então, eu não iria usar o máximo do potencial desse poder aqui. Mas talvez, né,
só os 20% de redução de recarga já sejam suficientes para trazer um impacto bom. Tudo vai depender também de eu testar a build, e porque eu vou estar sempre reduzindo recarga com esse poder vampírico aqui de agitação. Também vai depender de eu fazer esses testes e ver se isso aqui já é o suficiente para reduzir, pra eu estar sempre com esse meu ult ativo. Então, vamos ter que jogar para entender como que vai ficar isso daí. Mas fica essa dúvida qual desses dois eu vou usar. A gente vai entender isso quando lançar e a gente vê qual que é, como escala esse dano aqui dessas almas. Pelos vídeos que vocês já viram aí, parece que escala bem. Eu fiquei com a impressão que escala bem, mas isso aqui pode ser low level, né? A gente não sabe o que é esse, o que são esses vídeos que eles mostraram, né? Novamente, mas ó, as alminhas estão explodindo em todo mundo. Então, nós vamos ver quando realmente lançar o jogo e a gente começar a ver como que vai escalar essas almas aí no endgame também. E por fim aqui, só quero lembrar que, novamente, no dia 10 vai ter outra live oficial lá da Blizzard, no canal da Twitch da Blizzard oficial, e eles vão abordar a outra metade das atualizações aí. Então eles vão fazer atualizações em todas as classes, então vai ter um rebalanceamento aí, eu não sei o que eles vão fazer ainda, eles não deram muitas, né, dicas do que vai vir, mas eles falaram que vai ter atualização em todas as classes, eles vão mexer nos multiplicadores de dano, tá vendo? Nos baldes de dano que eles estão chamando aqui. Eu fiz já um vídeo antigo meu, mas que ainda é muito bom, que explica o que são os baldes de dano para quem quiser ver e entender o que vai mudar, né? Aquela era a situação do antes, vamos ver o que vai ser o depois. Eles vão também atualizar as resistências e vão também... falaram que todos os itens únicos, ou quase todos os itens únicos, sofreram também modificações. E eles vão abordar isso. Então vamos ver, vamos ficar atento aí. Semana que vem a gente vê o que mais vem aí na Season 2. Eu já tô muito animado e... Cara, hype. Entra no trem do hype junto comigo. Vamos voltar pro joguinho, gente. Volta! Vamos voltar pro joguinho. Fechou? O que vocês acharam desses poderes vampíricos? Escreve aí quais os poderes vampíricos que vocês vão usar, que vocês estão planejando usar. Compartilha comigo aí quais as builds que vocês estão planejando usar e quais as classes que vocês estão querendo fazer, usando quais. Vamos teorizar aqui, ó, nesse campo de discussão, vamos discutir. Comenta comigo aí o que mais vocês querem ver sobre esses poderes vampíricos. Compartilha suas teorias, suas ideias e... Vamos que vamos, tá da hora! E se você curtiu, curte aí, assina o canal que eu vou trazer mais conteúdo sobre a Season 2. Semana que vem vai ter um vídeo com certeza destrinchando tudo sobre essa live do dia 10. Fechou? Valeu, galera!